hoje eu vim apresentar para vocês trabalhos sobre o panorama da Covid-19 nos estados brasileiros e na federação durante o período de março a junho de 2020. O trabalho foi composto por mim, Ana Maria Andrade Barbosa, e pelo meu amigo Arthur Henrique da Costa Cardoso. Ambos estudamos na Pontifícia Universidade Católica de Goiás e não há nenhum conflito de interesse nesse trabalho. Como nós sabemos, dia 13 de março de 2020 foi declarado que havia uma pandemia devido ao novo coronavírus. E já no dia 20 foi reconhecido pelo Ministério da Saúde que havia transmissão comunitária aqui no Brasil. A partir disso, medidas de isolamento foram incentivadas, porém, não houve a contenção satisfatória do vírus devido a tanto a análises supranacionais quanto visto pela taxa de óbitos e também de casos aqui no Brasil, e que vem crescendo rapidamente. Podemos até perceber pelo mapa da Johns Hopkins que agora no mês de junho estava tanto em segundo lugar de mortes quanto em segundo lugar de casos. E aí, devido a toda essa situação, resolvemos fazer um trabalho nessa área e o nosso tema nós resolvemos trazer por objetivo trazer o panorama tanto da federação quanto dos estados no período de março até 10 de junho de 2020, sobre como é que estava a situação de óbitos e da incidência do vírus aqui no país. A gente pegou os dados do painel de casos de doenças pelo coronavírus 2019 e a Covid-19 disponibilizados pelo Ministério da Saúde. E a partir disso nós fomos ao Excel e lá a gente tabulou os dados, calculou a incidência a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade. E a partir disso foram construídos gráficos. E aí a gente vem aos resultados. Primeiramente, antes de discutir os gráficos mês a mês, queria trazer alguns dados que refletem o cenário do país como um todo, que seria que aumentou 135,1 vezes do final de março até 10 de junho os casos, saindo de 5.517 casos para 772.416 casos em 10 de junho. E também a incidência aumentou muito. A incidência saiu de 2,7 no final de março para 245,3 ao dia 10 de junho. E, a partir disso, a gente também trouxe essa incidência para ver nos estados. E é interessante notar alguns estados, como o Amazonas, que teve um aumento vertiginoso na incidência. Ele saiu de um número menor que a média nacional em março, que seria 1,1 o estado, para uma média mais de 3 vezes maior do que a média nacional. Em junho, ele estava com 1.759,4 casos a cada 100 mil habitantes. Enquanto isso, como a gente percebe em vários noticiários, São Paulo e Rio de Janeiro, apesar dos casos estarem entre os maiores, a incidência deles saiu das maiores incidências no começo da pandemia, em março, para atualmente ocupar a 14ª posição e a 18ª posição, respectivamente, São Paulo e Rio de Janeiro, no ranking das incidências a cada 100 mil habitantes. Então, mostra que teve uma certa melhora em como lidar com a pandemia, até porque eles foram porta de entrada, e aí seria outra análise. E também a gente trouxe alguns dados interessantes que tiveram estados que se mantiveram com dados positivos de controle da pandemia, que foram Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais nesse período de análise. E uma coisa interessante a se notar nesses gráficos também é que no início se notava que principalmente na região sudeste tinha maior concentração dos casos, e isso foi migrando e ficando cada vez mais evidente a incidência a cada 100 mil habitantes na região norte e nordeste. O que nos traz agora ao gráfico de taxa de mortalidade. O que a gente busca notar aqui? Primeiro eu vou falar novamente em relação ao Brasil, para ter uma base de comparação. A taxa de mortalidade no país variou de 0,1 no período a 18,9. E dentro desses estados, quem se destacou negativamente novamente é o Amazonas e também o Pará. Ambos tinham 0 na taxa de mortalidade em março, porém, agora no mês de junho, no dia 10 de junho, eles estavam o Amazonas com 57 e o Pará com 45. Outra coisa interessante notar nesse mapa é que o aumento dos casos de mortes foram
bem acentuados no período de maio. Cada cor representa quanto que aumentou da taxa de mortalidade. E você vê que em junho, em apenas 10 dias, alguns dos estados estavam aproximadamente metade do que foi o aumento em maio. Então, está sendo um aumento progressivo dos óbitos no país. Mas não só temos estados com destaque negativo, também temos os estados com destaque positivo. E quem se destacou positivamente o tempo todo, tanto em incidência, agora também em mortalidade, seria Minas Gerais e os 3 estados do Sul. Eles se mantiveram com essa taxa menor que 3. Então, eles se mantiveram o tempo todo menor que a taxa de mortalidade do país e também com a menor taxa de todas. Então, é isso que é interessante notar nesse gráfico. E aí o que traz a nossa conclusão sobre esse trabalho é que há uma heterogeneidade muito grande na eficácia do controle da disseminação do vírus aqui no país. Há uma variada diferença de protocolos, cada estado tem a sua autonomia para definir como é que vai ser a situação manejada, e isso faz que haja uma variância elevada dos casos no país, que a gente calculou a variância na taxa de mortalidade, deu 267,07, que é um número alto. E também que a incidência acumulada referente no período de março a junho de 2020 há uma concentração dos casos que muda de lugar. A gente sai de uma principal concentração a cada 100 mil habitantes na região que foi porta de entrada para a região norte e nordeste. Mas a gente também sugere novos estudos que olhem as situações individuais em cada estado, como renda, quais são os fatores que influenciaram esse acontecimento. Mas o que a gente trouxe aqui é que o país tem essa heterogeneidade, não só na cultura, mas também em como a pandemia atingiu cada cidade, cada estado. E aí tem as nossas referências e a gente queria também trazer o agradecimento aos palestrantes, à organização e também aos avaliadores do congresso que deixaram a gente ter essa oportunidade e também pelo empenho na realização desse excelente congresso e esse excelente simpósio. E é isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Nós temos o contato com a organização, todos os dados. Qualquer dúvida de como foi feito o trabalho, dos dados como foram obtidos ou de algum resultado, é só entrar em contato que nós vamos responder assim que possível.